muito normal nos depararmos com obstáculos, com momentos que podem nos fazer desistir das nossas bênçãos. Este é o estudo de número 925 aqui do nosso canal Jaboque Vamos Orar. Você é muito, mas é muito bem-vindo a mais este estudo. Que o nosso bondoso Mestre Jesus te abençoe grandemente e veremos sobre este assunto logo após a nossa vinheta. E a Bíblia nos ensina que a perseverança é indispensável na vida do crente, pois somente assim poderemos vencer as barreiras, os obstáculos que se levantam contra nós. Vamos ao nosso tema. A perseverança, ela antecede as bênçãos. O nosso texto base está no livro de Números, capítulo 14, o verso 24, que diz: Mas o meu servo Caleb, porque nele houve outro espírito e porque perseverou em seguir-me, eu o introduzirei na terra em que entrou, e a sua posteridade a possuirá. Perseverar é ter perseverança, é ser persistente, é ser constante, permanecer e continuar. A Bíblia nos mostra o exemplo de Caleb, um homem que perseverou e ele conquistou a bênção prometida, como nós vimos no nosso texto base. Moisés era um servo obediente, ele obedecia ao Senhor em tudo que o Senhor lhe mandava, e Deus mandou enviar 12 espias para a terra de Canaã. Não era qualquer homem, eram homens importantes em suas tribos. Entre eles, a Bíblia nos mostra, representando a tribo de Judá, Caleb, e representando a tribo de Efraim, Josué. Nessa missão era necessário coragem, mas também a perseverança. Após os 40 dias, os 12 espias retornaram. Números no capítulo 13, verso 27 diz: E contaram-lhe e disseram: Fomos à terra que nos enviaste, e verdadeiramente mana leite e mel, e este é o seu fruto. Olha que tremendo! Eles foram a Canaã e lá eles constataram que a terra era boa, a terra manava leite e mel, era de acordo com as promessas de Deus. Mas 10 espias, eles focaram na dificuldade que eles viram. Números capítulo 13, o verso 28 e o verso 29 diz: O povo, porém, que habita nesta terra é poderoso, e as cidades fortificadas e muito grandes. E também ali vimos os filhos de Anak, os amalequitas habitam na terra do sul, e os heteus e os jebuseus e os amorreus habitam na montanha, e os cananeus habitam junto do mar e pela margem do Jordão. A incredulidade desses 10 homens contagiou o coração dos israelitas. Eles se esqueceram das maravilhas que eles presenciaram Deus fazendo, e a Bíblia nos mostra que eles viram as 10 pragas que Deus realizou contra o Egito. Eles atravessaram o Mar Vermelho sem molhar nem os seus pés, nem as suas vestes, nem um fio de seus cabelos, mas eles contagiaram, eles influenciaram negativamente o povo de Israel, e todos ficaram desanimados, eles choraram e eles murmuraram. Números capítulo 14, o verso 1 e o verso 2, que diz: Então toda a congregação levantou a sua voz e o povo chorou naquela noite. E todos os filhos de Israel murmuraram contra Moisés e contra Arão, e toda a congregação lhes disse: Quem dera tivéssemos morrido na terra do Egito, ou mesmo neste deserto. Aqueles homens desagradaram ao Senhor, aqueles homens se tornaram repugnantes diante de Deus. Josué e Caleb
Caleb, ao invés de ficarem olhando as dificuldades de conquistar Canaã, eles confiaram na promessa que Deus tinha feito. Números capítulo 13, verso 30, que diz: então Caleb fez calar o povo perante Moisés e disse: certamente subiremos e a possuiremos em herança, porque seguramente prevaleceremos contra ela. Que confiança! Olha o que ele diz: seguramente nós vamos prevalecer, porque ele creu na fidelidade de Deus. Ele tentou motivar aquele povo desanimado, aquele povo murmurador, aquele povo que não olhou para as promessas, que não olhou para as bênçãos que eles já tinham contemplado, que eles já tinham recebidos do Senhor, e o povo de Israel deixou de confiar no Senhor. Números no capítulo 14, verso 8 e verso 9, olha o que diz: se o Senhor se agradar de nós, então nos porá nesta terra e nos-la dará, terra que mana leite e mel. Tão somente não sejais rebeldes contra o Senhor, e não temais o povo desta terra, porquanto são eles, o nosso pão. Retirou-se deles o seu amparo, e o Senhor é conosco, não os temais. Louvado seja Deus! Olha a confiança de Caleb no nosso Senhor, mas mesmo assim o povo não se fortaleceu no Senhor. Eram pessoas que não viviam na dependência de Deus, e eles se rebelaram ainda mais. Sabe o que eles fizeram? Eles quiseram apedrejar Moisés, Arão, Josué e Caleb. Diante daquela situação, Deus interviu. Deus não permitiu que eles fossem apedrejados, e Deus, vendo a fé de Caleb, vendo Caleb servindo a ele, vendo a fidelidade de Caleb, Deus fez a ele uma promessa. Números capítulo 14, verso 24, todavia, meu servo Caleb, visto que demonstra ter outro espírito, lembra do nosso texto base, e me segue com confiança e integridade, eu o farei entrar na terra que foi observar, e seus descendentes a herdarão. Tem outra versão, conforme nós vimos no nosso texto base, diz assim: e porque perseverou em seguir-me, eu introduzirei na terra em que entrou, e a sua posteridade a possuirá. Deus reconheceu a fidelidade, Deus reconheceu a confiança que Caleb tinha nele, e Deus mostrou que Caleb era um homem perseverante. A perseverança de Caleb em confiar no Senhor fez ele vencer o medo, o tempo, e também o manteve firme, o manteve forte, mesmo com o passar do tempo. E não foi pouco tempo, foram 45 anos de espera para que a promessa se cumprisse. Josué capítulo 14, verso 10, e agora, eis que o Senhor me conservou em vida. Olha o que Caleb disse para Josué: como disse, 45 anos são passados desde que o Senhor falou esta palavra a Moisés, andando Israel ainda no deserto, e agora, eis que hoje tenho já 85 anos. Que exemplo de perseverança, porque ele esperou, não foi pouco, foram muitos dias, foram muitos anos que ele esperou a promessa se cumprir, mas a perseverança dele em confiar no Senhor fez ele manter a esperança. Ele viu que independente das lutas, das adversidades que ocorreram na vida dele, ele teria vitória, porque quem tinha feito a promessa é o Deus Todo-Poderoso. Mas a Bíblia também nos mostra outro exemplo de perseverança. Você se lembra? Um homem que era paralítico, ele estava lá no tanque de Betesda. A Bíblia não fala o nome dele, a Bíblia não fala a idade dele, mas a Bíblia mostra que ele perseverou, e também não foi pouco. Ele perseverou por 38 anos
anos para que recebesse um milagre. João capítulo 5, verso 5, estava ali um homem que havia 38 anos se achava enfermo. Não sabemos com quantos anos ele foi ao tanque de Betesda. Não sabemos com quantos anos ele adoeceu, ele ficou paralítico e como foi que aconteceu. Também a Bíblia não fala quem o levava ao tanque, mas nós sabemos que ele tinha fé. Nós sabemos que ele cria, que ele era perseverante, porque há 38 anos ele estava esperando um milagre. Sabe como que acontecia esse milagre? Um anjo descia e movia as águas do tanque de Betesda. João no capítulo 5, verso 3 e o verso 4. Nestes jazia grande multidão de enfermos, cegos, mancos e ressecados, esperando o movimento da água, porquanto um anjo descia em certo tempo ao tanque e agitava a água. E o primeiro que ali descia, depois do movimento da água, sarava de qualquer enfermidade que tivesse. Eram outros enfermos que também criam, que estavam aguardando com fé a descida daquele anjo. Eles criam que isso acontecia porque o nome de Betesda significa casa de misericórdia e eles criam que eles receberiam a misericórdia do Altíssimo. Imagina uma festa em Jerusalém e naquela festa estava presente o autor da vida, estava presente Jesus Cristo, e Jesus foi até o tanque de Betesda e lá Jesus viu a fé daquele homem, Jesus viu aquele paralítico e Jesus lhe fez uma pergunta. João capítulo 5, verso 6, e Jesus vendo este deitado e sabendo que estava neste estado havia muito tempo, disse-lhe, olha a pergunta de Jesus, queres ficar são? Jesus viu o sofrimento daquele homem, Jesus contemplou a esperança, a fé dele que ele tinha, e Jesus perguntou se ele queria ficar curado. Vamos ver a resposta dele, João capítulo 5, verso 7. O enfermo respondeu-lhe, Senhor, não tenho homem algum que quando a água é agitada me ponha no tanque, mas enquanto eu vou e deveria ir com dificuldade, desce outro antes de mim. Ele disse que não tinha homem para o ajudar, mas diante dele estava Jesus Cristo, o Filho do Deus Altíssimo, que era riquíssimo em misericórdia para com os homens, e o nosso Jesus olhou para ele, olhou com amor, olhou com compaixão diante daquele homem. Estava Jesus que poderia mudar aquela situação, mesmo sem ter alguém para ajudar aquele paralítico. Ele perseverava, ele não desistia. Muitas vezes nós não temos alguém para nos auxiliar, para nos dar uma palavra de consolo, para nos ajudar, mas nós não podemos desistir. Sabe por quê? Porque nós temos o Senhor conosco. Isaías capítulo 41, verso 10 diz assim, por isso não temas, ou seja, não tenhas medo. Olha o versículo, porque eu estou contigo, porque Deus está contigo. Não te assustes, porque o Senhor é o seu Deus. Ele ainda diz, eu te fortaleço, te ajudo e te sustento com a mão direita da minha justiça. É simplesmente o autor da vida, o Todo-Poderoso, que diz para você, não temas, porque é Ele que está com você. E aquele paralítico, ele teve o olhar, ele teve a atenção e ele recebeu o socorro do Senhor, porque ele foi perseverante. João capítulo 5, o verso 8 e o verso 9 diz, Jesus disse-lhe, levanta-te
levanta-te, toma o teu leito e anda. Logo aquele homem ficou são e tomou o seu leito e andava, e aquele dia era sábado. Imagina, Jesus se compadeceu daquele homem, Jesus o curou e imediatamente ele andou, ele ficou curado porque ele foi perseverante e ele sempre estava lá no lugar, porque era naquele lugar que ele cria que ocorreria um milagre, mesmo sabendo que seria difícil acontecer, ele perseverou e ele recebeu o milagre. Davi, ele nos ensina que o Senhor, ele deu atenção a ele no Salmo 18, verso 6, no meu desespero eu clamei ao Senhor, gritei por socorro ao meu Deus, do seu templo ele ouviu a minha voz, minhas súplicas chegaram à sua presença e seus ouvidos me deram atenção. O nosso Senhor, ele nos ouve, ele nos dá atenção, as nossas orações chegam diante dele e ele é o mesmo de ontem, ele é o mesmo de hoje, ele é o mesmo de eternamente, ele é misericordioso, ele age a nosso favor, mas é necessário sermos perseverantes, não somente na espera do milagre acontecer, mas na nossa caminhada cristã é necessário perseverarmos e perseverarmos até o final. O apóstolo Paulo, ele nos ensina que nós precisamos perseverar na oração. Romanos capítulo 12, verso 12 diz: alegrai-vos na esperança, sede pacientes na tribulação e perseverai na oração. A oração, ela é a nossa arma contra o desânimo, contra a impaciência, contra a desesperança, contra a incredulidade. Nos fortalecemos no Senhor quando estamos orando, mas também quando estamos meditando na palavra dele. A oração, ela é o nosso canal de contato, a nossa comunhão, e por meio da oração, pode ter certeza, recebemos vitória. E o apóstolo Paulo nos ensina que nós devemos perseverar e perseverar até o final. Filipenses capítulo 4, verso 1: portanto, meus irmãos, a quem amo e de quem tenho saudades, minha alegria e coroa. Olha o que Paulo fala para os irmãos de Filipos: permanecei assim, firmes no Senhor, amados. Paulo está mostrando aos irmãos de Filipos que eles tinham esperança, a esperança deles era única, era gloriosa e era necessário permanecerem firmes, mas até o final. Paulo, ele ensina aos irmãos de Corinto que eles deveriam permanecer firmes e firmes na fé. 1 aos Coríntios, capítulo 16, verso 13, que diz: vigiai, permanecei firmes na fé, portai-vos corajosamente, sede fortes. Ou seja, não devemos ser incrédulos, não podemos permitir a nossa fé ser oscilante em Deus. Nós devemos orar, nós devemos confiar, nós devemos permanecer firmes. Tem pessoas que ora elas confiam, ora elas duvidam. Não devemos agir assim, mas devemos permanecer firmes na fé. E o apóstolo Pedro, ele nos ensina que nós devemos perseverar na graça do Senhor. 1 Pedro capítulo 5, verso 12: com a cooperação de Silvano, a quem considero irmão fiel, eu vos escrevi resumidamente, encorajando-vos e testemunhando que esta é a verdadeira graça de Deus. Nela, pois, permanecei firmes. Devemos permanecer firmes na palavra, devemos permanecer firmes na oração, devemos permanecer firmes na fé, devemos permanecer firmes na graça de Deus. Sabe por quê? Porque a graça é o favor que nós não
merecemos, mas o favor do Senhor nos alcança. Nós podemos não merecer, mas a misericórdia do Senhor nos concede e nós recebemos a graça do Senhor. Hebreus no capítulo 10, verso 36 diz: em verdade vos afirmo que necessitais de perseverança, a fim de que, havendo cumprido a vontade de Deus, alcanceis plenamente o que Ele prometeu. Vou começar a concluir. Nós vencemos barreiras, nós vencemos obstáculos e nós vencemos as dificuldades porque o Senhor nos sustenta. Mas nós só vencemos quando perseveramos até o fim. Assim como Caleb, o paralítico de Betesda, nós receberemos as bênçãos do Senhor se perseverarmos. Romanos no capítulo 15, verso 13, é o versículo que eu vou concluir este estudo, que diz: portanto, que o Deus da esperança vos abençoe plenamente com toda alegria e paz, à medida da vossa fé nele, para que transbordeis de esperança pelo poder do Espírito Santo. Que a esperança que você tenha no Deus Todo-Poderoso possa te ajudar a perseverar, mas que você venha fortalecer a tua fé naquele que você pode todas as coisas, que é o Todo-Poderoso, que te sustenta e que te ajuda e que te abençoa. Louvado seja Deus! Se você gostou desse vídeo, se esse vídeo foi edificante na tua vida, faça os seus comentários aqui no nosso canal Jaboque Vamos Orar. Não se esqueça de compartilhar os nossos vídeos nas redes sociais para alcançarmos e encorajarmos mais pessoas para a glória do Deus Pai. E também dê o seu like. Se você ainda não está inscrito aqui no canal Jaboque Vamos Orar, não espere mais não, se inscreva, que o nosso bondoso Mestre Jesus te abençoe grandemente e até o nosso próximo estudo aqui no nosso canal Jaboque Vamos Orar. Fica com Deus e Deus te abençoe.